Pode entrar, minha querida, seja bem-vinda. Encontrou lá o sentido da vida e a felicidade no meio da fazenda? Tudo bem? Tudo, obrigada pelo convite. Ai, eu que agradeço você vir aqui. Você não sabe a felicidade que você me traz nesse dia, porque quem me conhece sabe que eu sou suspeita, além de amar os mineiros de coração, a gente ama todos, mas os mineiros, essa preciosidade. Aqui, ó, aqui tem obras de arte, na verdade. Na verdade, em cima da nossa mesa. Quem trabalha com queijo é um artesão, né? É um artesão, exatamente. Queijo é uma coisa que você faz com o corpo, com a alma, com o coração, como artesanato mesmo. E principalmente quando você fala de queijo maturado, porque uma coisa é você fazer um queijo, ele sair da forma e você embalar esse queijo e mandar para o mercado. Outra coisa é você fazer um queijo e levar esse queijo para o ambiente, ficar observando esse queijo e ver durante o resultado que ele tempo vai te dar. Por exemplo, não conta não, hein? Tá. Quantos anos você acha, quanto tempo, nem vou falar anos, quanto tempo você acha que tem esse queijo aqui, ó? Esse aqui que eu tô seguro, pode segurar mesmo? Sim, pode Quanto pegar. tempo pode tirar você acha lugar, que tem? Será que eu aguento? Ele pesa 5 quilos. Jesus, misericórdia, Salvador das Américas Centrais, gente. Quantos anos você acha que tem esse queijo aqui de 5 quilos? Quanto tempo você acha que ele tem? Daqui a pouquinho a gente vai revelar pra você. Sim. Às vezes, né, tem queijo que você faz num dia pra comer no outro. Sim, o frescal. Pode ter um mês, pode ter 2 meses, 3 meses, 5 meses, a gente não sabe. Aqui nessa mesa a gente tem queijo de vários tempos de maturação. Eu vou falar pra você depois o tempo. E eu falo sempre, queijo é como filho. Você faz, você cria, você educa e você cuida com o maior carinho. Gente, então, nunca vi alguém falar assim do queijo de forma tão carinhosa. Queijo a gente faz com o coração, faz com a alma mesmo. E cada um de um jeito, né? Sim, cada um de um jeito. A matéria-prima é única, mas o que dá o sabor diferente, então, em cada queijo? Porque a gente vê que até a cor muda. Tempo de maturação. Então, eu trouxe aqui um queijo mais jovem e um queijo mais maturado. Esses 2 queijos é o mesmo, tá? Tempo de maturação, a condição que ele é maturado, se esse queijo é maturado em temperatura ambiente, se ele é maturado em temperatura controlada, o fermento que você usa que desenvolve depois os sabores dele com a condição de maturação que você dá para esse queijo. Então tem vários fatores que influenciam no resultado final do produto. Esse aqui é um pouquinho mais claro, né? Esse é mais claro, ele é um queijo mais jovem. Esse aqui tem quantos anos de idade? Não, esse aqui tem uns 3 meses de maturação. 3 meses de maturação. Esse é o mantiqueira, que é o mais conhecido como queijo meia cura. O e é exatamente o queijo que eu usei para fazer o nosso pão de queijo. E esse aqui é mais clarinho ainda, esse ele é mais claro, novinho. ele deve estar com 60 dias de maturação. Esse aqui é um bebezinho, viu, gente? Mas ele também, a cor dele não quer dizer só pela idade, porque quando você tem um queijo numa peça menor, ele tende a maturar mais rápido. Certo. Quando a peça é maior, ele demora um tempo mais para maturar. Mas é um queijo mais jovem do que esse, ele chama taipa, e é um queijo que tem olhaduras. O que significa isso? Os buraquinhos. Os buraquinhos. É aquele queijo dos buraquinhos, isso, que os ratos adoram. Isso. Esse aqui tem alecrim. Aqui. Esse é o alecrim, é o mesmo queijo deste, tá? A mesma massa deste, só que num formato menor. E a gente faz uma salmoura de alecrim, um chá de alecrim, e deixa esse queijo nesse chá de alecrim, depois tira e enche de alecrim em cima, faz uma cama de alecrim na tábua e deixa ele maturando. Ele tem o mesmo tempo de maturação que esse, mas você percebe que ele está mais durinho, porque ele é um queijo menor. É menor. O outro é o mesmo queijo, só que lavado na cerveja. Olha! Depois que ele sai da salmoura, ele vai para uma caixa com uma cerveja escura, uma cerveja artesanal, fica uma semana lá, você tira e leva para maturação. Isso mexe também no sabor dele? Sim, ele pega totalmente. Se você pega e sente o cheiro dele, você percebe o cheiro da cerveja. Cheirar para você. E ele fica mais escuro. Nossa! Então, quando você come, quando você corta, ele tá branquinho por dentro e com essa parte escura por fora, que é a cor da cerveja. Uma pergunta. Esse aqui tem uma barriguinha aqui. São as olhaduras. Ah, por causa dos buraquinhos. Isso. São as olhaduras que ele tem. Olhaduras. Isso. E esse aqui? Por que ele é assim, o provolone. Parece um salame, ó. Ele é escuro porque ele é defumado. Esse é defumado. Ele é defumado. É um queijo de massa cozida, massa filada. Você prepara a massa, deixa essa massa de um dia para o outro. Essa massa acidifica. Aí, quando você encontra o ponto certo da acidificação, você molda essa massa, amolece essa massa no água a 85 graus e molda, que você faz esse formato. Depois, deixa ele na salmoura de um dia para o outro. Depois, coloca ele para secar.
Depois de uns 15 dias que ele está secando, você defuma. E aí deixa ele maturar. Tá certo. Ele já está um pouco maturado. Nossa Senhora, você aprendeu? Teve uma aula aqui, um pouco de aula, né? E agora a gente vai para a receita. Isso, agora nós vamos fazer um pão de queijo, usando o queijo meia cura. E é bem bacana falar que o pão de queijo, você usa o queijo que você encontra em casa, mas desde que seja um queijo maturado. Não dá certo você fazer pão de queijo com uma mussarela, com um queijo muito fundido, porque o queijo precisa estar um pouco mais cru para ele assar quando você leva para o forno, tá? Certo. Então aqui, ele precisa dar um ponto de filagem. Eu vou dar a receita para vocês, mas o primeiro passo aqui que a Rosana usou foi colocar o leite e o óleo para ferver. Isso, né, Rosana? Isso. Falar a quantidade agora, que foi, ó, 2 xícaras e meia de leite e 2 xícaras e meia de óleo, foi isso? Não, 2 xícaras de leite e 1 xícara de óleo. 1 xícara de óleo, ó, depois tem que consertar aqui minha receita, senão eu vou fazer o pão de queijo errado. 2 xícaras de chá, eu até transformei tudo em xícaras para ficar mais fácil para a dona de casa que está nos vendo, né? Sim. Então são 2 xícaras de leite e 1 xícara de óleo. Nós já colocamos isso no fogo para agilizar um pouquinho. Isso. Tá? Essas 2 xícaras de leite e a 1 xícara de óleo estão aqui, ó, estão fervendo aqui. Aqui eu posso já acrescentar o sal, que é uma colherinha de... O sal é bem... Uma pitada de sal. O sal é bem importante você não colocar muito, porque vai depender do queijo que você está usando. O nosso queijo é um queijo que tem baixo teor de sal. Então eu coloco, assim, seguramente aquela quantidade, sem medo nenhum, mas é bom você colocar uma pitadinha, faz a massa, depois que você coloca, porque você finaliza a massa com o queijo, depois que você finaliza essa massa, você experimenta. Tá num ponto de sal gostoso, você deixa. Não tá? Você joga um pouquinho de sal e amassa mais um pouco, que ele vai ficar do jeito que você gosta. Tá bom. Mas uma colher de sobremesa de sal. Eu coloquei uma pitada de sal, pode colocar uma colher de sobremesa. E ferve o leite com o óleo e o sal aqui, tá? Juntos. É para ferver mesmo, né, Rosana? É para ferver. Falou, você falando, tem que ferver as bolinhas. Isso, quando ele levanta a fervura que você vai... a gente chama de escaldar. O que é escaldar a massa? Aqui eu tenho 2 xícaras e meia de polvilho doce e 2 xícaras e meia de polvilho azedo. Certo. Se a dona de casa vai comprar no mercado, ela compra meio quilo do polvilho doce e meio quilo do polvilho azedo. Então eu coloquei em xícaras, porque se ela tem em casa o polvilho e não sabe a quantidade, ela mede na xícara de chá. E geralmente vem de meio quilo mesmo, né? Meio quilo, a embalagem é de ele meio é de quilo. meio quilo. Mas eu transformei em xícara para ficar mais fácil. Tá bom. Você mistura o polvilho doce com o polvilho azedo, tá? Se você tem só o polvilho, eu não tenho acesso ao polvilho azedo ou não tenho acesso ao polvilho doce, não tem problema nenhum. Você pode fazer só com o azedo ou só com o doce. Faça que vai sair com o que você tiver. com o que você tiver em casa. O importante é fazer pão de queijo. Tá bom. O negócio que a gente quer que faça pão É de isso aí. queijo, tá? Escaldar, nós vamos escaldar a massa. Escaldar a massa, o que é? Você pega esse leite e o óleo que foi colocado para ferver, joga sobre a massa. Não precisa ficar mexendo todo o tempo. Mexe um pouquinho e deixa ela descansar um pouco. Ah, tá. Quando ela descansar um pouco, é o suficiente para você colocar a mão e conseguir para não amassar. queimar também os dedinhos, né? Para não queimar os dedos e não deixar ficar muito frio, porque também se fica muito frio, ele fica muito granulado, fica difícil para você amassar, para desmanchar esses grumos que formam. Eu até trouxe uma vasilha mais aberta. Esse é um paixão, porque eu quis fazer bastante pão de queijo, para vocês comerem bastante pão de queijo. Então vamos escaldar essa massa. Ó, jogar... Esse aqui eu já posso desligar ou pode deixa desligar? Pode desligar, a gente não vai precisar mais. Então aqui, gente, está o leite, o óleo, tá? 2 xícaras de leite e 1 xícara de óleo e uma pitadinha de sal. Na vasilha estava meio quilo de polvilho azedo e meio quilo de polvilho doce. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta técnica. Sim. Se quiser usar água no lugar do leite, pode? Não totalmente, mas se você tem em casa... Isso é uma pergunta bem inteligente, bem bacana. Tem receita que é polvilho, leite e água, tá? Mas você usa 1 xícara de leite e 1 de água. Você pode fazer isso. 1 de leite, 1 de água e 1 de óleo. Tá. Você vai ter um pão de tira queijo todo mais o leite, levinho. não. Não, só com óleo e água eu nunca fiz. Vai virar um biscoito de polvilho. Eu nunca fiz. Então eu não aconselho a colocar só água. Tá. Precisa de um pouquinho de leite. Você coloca
Isso chama escaldar a massa, viu? Escaldar a massa. Escaldar a massa. Legal. É você jogar o leite e o óleo aquecidos sobre o polvilho, deixa descansar um pouquinho. Aqui nós temos 8 ovos. 8 ovos inteirinhos ali. Inteiros. Eu até digo para ir colocando aos poucos, porque dependendo do grau de calor que tem a massa, às vezes ele pede menos ovos. Tá. Mas se você pode colocar os 8 ovos. Às vezes quando você termina de amassar, você tem um pouquinho de dificuldade para enrolar o pão de queijo, porque a massa fica mais molinha, porque ela fica com mais liga. Se ela ficar mais mole, não aconteceu nada de errado com o pão de queijo. Finaliza a massa, leva essa massa para a geladeira e deixa ela refrescar um pouquinho, porque ela está quente. Então, se ela está quente, ela vai ficar mais molinha. Depois, quando ela refresca, o amido dá uma textura que você consegue enrolar esse pão de queijo com facilidade. Certo. Tá? Ele tá bem macia a massa. Tá macia, né? Ó, uma massa bem macia. Nós vamos ver aqui depois no final, mas essa aqui é uma massa que eu fiz de manhã em casa, até para trazer para mostrar para a dona de casa. É uma massa que eu passei um pouquinho de óleo na minha mão antes de enrolar. É uma massa que você consegue enrolar sem sujar suas mãos, você passa um pouquinho de óleo na mão. Não dá para usar luva fazendo pão de queijo, porque você vai trabalhar com a mão quente. Gente? Não tem, não então, tá de luva, não pode usar lavar as mãozinhas direitinho, unha cortadinha. A gente lavou ontem as mãos, não foi? E, ó, aqui já tá num calor que eu consigo amassar, você vai sentir o calor que você consegue. Tá. Então aqui nós vamos acrescentar os ovos, tá? E vou amassar. Não coloque os ovos de uma vez. O importante é você colocar uma parte dos ovos, a massa, e depois você vai colocando aos poucos. Por quê? Porque quando a massa tá mais firme, é mais fácil para você sovar essa massa. Tá. Então você coloca uma parte, a massa. E é uma coisa bem gostosa, viu, gente, de fazer. Olha. E o pão de queijo que eu sempre dou a receita, eu falo para as pessoas, não precisa ter pressa de comer esse pão de queijo, não precisa assar tudo de uma vez, você faz a massa, Dri, e deixa na geladeira, não precisa congelar. Chegou uma visita, vai lá. Você vai lá, enrola o pão de queijo e assa o pão de queijo, parece que ele foi feito a massa naquela hora. Nem precisa congelar, então? Não precisa. Eu deixo massa de pão de queijo 10, 15 dias na geladeira, num potinho fechado. Se você é sozinho ou tá sozinha e quer comer um pão de queijo também, não precisa ligar o forno para assar esse pão de queijo. Olha assa que na bom. Sanduicheira. Você pega com a colher, solta ali na vai ficar tipo sanduicheira. aqueles lanchinho assim. Ele cresce tanto que ele levanta a tampa da sanduicheira. Só que ele cresce e depois se você demora para comer, ele murcha. Quando você assa na sanduicheira, ele murcha. Mas o sabor, tudo fica perfeito. E pode até brincar, né? Você faz um pão de queijo recheadinho depois com queijo, recheadinho com chocolate, com presunto, o que você quer. Que ele já está na sanduicheira, você assa, depois você tira, corta, recheia, volta lá um pouquinho e ele derrete. Ó, aqui a massa está num ponto para sovar. É importante sovar a massa um pouco, por quê? Porque o polvilho é bem granuladinho. Eu trouxe um polvilho. Eu sou mineira que moro em São Paulo, eu moro em São Paulo há 24 anos, mas eu gosto muito das coisas de Minas. Então eu sempre trago polvilho de Minas para eu usar. Eu uso bastante, eu faço muito pão de queijo no café da manhã da fazenda. Tem 24 anos, você está na fazenda? 24 anos que eu moro em São Paulo, na fazenda. Que delícia, hein? Aqui, você acorda todo dia com aquele cheirinho de mato, de cocô de vaca, é uma aquela delícia, coisa gostosa. né? É um privilégio muito grande morar na fazenda. Eu falo que é um presente de Deus. E daí a gente... Por isso é calma, eu não amasso. tem estresse, mora na fazenda. Se você às vezes não encontra esse polvilho que é mais granuladinho, não tem problema, ele é mais liso, você vai precisar sovar um pouco menos a massa. Quando é um polvilho mais granulado, você sova um pouco mais para sumir os gruminhos. Dá uma sumida, né? Vamos fazer assim então, ó. Enquanto a gente vai desaparecendo os gruminhos aqui, a gente vai no intervalo rapidinho. E quando a gente voltar, os gruminhos já desapareceram. Rapidíssimo a gente já volta.